No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito bem, amigos da Grande FM, estamos chegando e estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar para tratar sempre de assuntos importantes e assuntos relevantes. Você está com a gente pelo nosso canal no Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Está com a gente pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você receberá uma mensagem toda vez que começarmos o programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas claro, também vou te convidar a se inscrever no nosso canal Rádio Grande FM, você se inscreve, lá você tem uma playlist com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 5 anos aqui de programa Saúde e Bem-Estar e tem a oportunidade de rever esses programas. São muitos os temas, muitos os profissionais que por aqui passaram e você tem a possibilidade, inclusive, de compartilhar este conteúdo. Aliás, o programa de hoje também vai ficar depois à sua disposição para que você possa compartilhar. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, nós já tratamos sobre este assunto na grade de programação da Rádio Grande FM, mas hoje de forma específica aqui para o nosso Saúde e Bem-Estar. Hoje nós vamos falar do tema que está muito na onda neste momento, que é a adultização de crianças e adolescentes, né? Vamos saber de que forma isso pode impactar a nossa sociedade e, sobretudo, né, as crianças e adolescentes nessa faixa etária. Quem está mais uma vez com a gente aqui para a gente conversar ao longo do programa é a Vânia Consuelo Gotardo, ela que é psicóloga há mais de 20 anos, é orientadora de pais e famílias, pós-graduada em psicologia familiar, atualmente atendendo em clínica particular adultos, pais, casais e famílias, tanto na modalidade presencial como também online. Ela já esteve com a gente aqui na Grande FM, mas agora para falar aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Vânia, obrigado por nos atender, por falar mais uma vez desse tema tão importante, né, que a gente até já teve outra oportunidade para falar sobre isso. Mas eu queria falar sobre, primeiramente, a gente quando entra nessa fase de falar de adultização, e daqui a pouco a gente pode até falar da questão de exploração, mas tem um passo anterior que precisa ser pensado e, sobretudo, por nós, pais e responsáveis, que é esse controle do acesso dos nossos filhos às redes sociais, à tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, de que forma a gente pode pensar isso no nosso dia a dia. Tá joia. Boa tarde, Paulo. Obrigada por mais uma vez estar aqui, né, recebendo o convite de vocês. Como eu havia comentado, hoje é dia do psicólogo, então fico muito feliz de estar aqui e poder trazer um pouquinho também dessa visão da psicologia, né, para todos os ouvintes. Bem, então assim, a gente tem hoje a tecnologia, como eu havia falado para você antigamente, né, a rádio a gente usava de outra forma, hoje a gente pode usar tanto pelos meios tecnológicos como a comunicação, isso vai enriquecendo muito, né, o ser humano e a gente precisa estar se atualizando. Porém, a criança especialmente, ela não tem todo o desenvolvimento dela formado para receber toda a tecnologia que um adulto que já tem todas as capacidades mentais, físicas e cognitivas formadas, né, para identificar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é em excesso, aquilo que não é. Uma coisa que é interessante a gente colocar, Paulo, que até na outra vez que eu vim, devido ao curto tempo não deu para colocar, mas assim, a gente precisa entender como funciona o vício com a tecnologia, né? Então, quero explicar até uma forma meio científica, mas a gente precisa entender. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele se vicia muito rapidamente com a descarga de dopamina. Então, quando o estímulo da tela, ele é jogado no cérebro, justamente porque ele tem muitas informações ali, né? São cores, são respostas rápidas, então aquilo vai estimulando muito mais ativamente o nosso cérebro. Consequentemente, há uma descarga muito maior de dopamina. Para uma criança que está com o cérebro em formação, essa descarga, ela é num nível muito elevado e talvez até desproporcional ao seu desenvolvimento normal. O que vai acontecer? Aquilo que naturalmente a criança veria como interessante, como curioso dentro da realidade, ela não vai mais observar. Por quê? Porque ela ficou refém dessa descarga maior de dopamina. Então, ela não se interessa mais por aquilo que é calmo, que é tranquilo, que é natural, que a realidade mesmo coloca. Então, ela vai sempre procurar esse excesso. Consequentemente, isso, assim, só para finalizar,
abre uma tendência muito maior a vícios. Eu ia dizer isso, porque cada vez mais você vai buscando, até aquilo que num primeiro momento te satisfaz, e eu estou falando isso na questão da criança, Sim. daqui a pouco já não satisfaz mais, você vai tentando Exato. escalar cada vez mais isso, né? Isso. E aí, quer dizer, para uma criança, por que muitas mães falam assim, poxa, mas o meu filho parece que ele está numa abstinência? De fato. Porque o cérebro ficou condicionado àquela quantidade de estímulo. Sim. Então, se nós que somos adultos, às vezes a gente não tem que se policiar, Sim. né, Paulo? Assim, olha, vou usar o celular até tal horário, eu não vou dormir com o celular, Então, se nós temos essa dificuldade, imagina uma criança, né, que não tem esse limite pré-estabelecido. E o pior, além do cérebro ficar condicionado e refém, né, com maior tendência a vícios, ele vai tendo dificuldades maiores de absorver informações boas. Então, hoje mesmo, né, a gente tem assim até uma confusão entre alguns diagnósticos. Por exemplo, é muito falado do TDAH, né, da hiperatividade, do déficit de atenção. E às vezes é confundido. Não que não exista, claro que nós temos, eu acho que tem aumentado inclusive muito, né, o índice de crianças com déficit de atenção e TDAH, mas o uso de telas às vezes confunde com esses diagnósticos, porque os sintomas são muito parecidos. Sim. Vanessa, você falou agora há pouco da palavra limite, e aí o que eu estou aqui pensando, porque a gente já vê alguns exemplos. Eu vejo pais que, por exemplo, são completamente liberais, isso desde de crianças, a partir dos primeiros meses, primeiras idades, como ela passa a entender um pouquinho a tela, os pais, para se livrar, às vezes, da responsabilidade, acabam deixando. Outros pais já têm até um certo controle. Olha, vou liberar, digamos, 1 hora por dia, 2 horas por dia, para você ter acesso aí às telas. Aí eu quero falar exatamente desses pais que têm esse certo controle, liberam determinadas horas por dia. Também não é uma certa forma, mesmo sendo com essa hora curta, uma maneira também, naquela hora curta, essa criança vai passar por essa questão da dopamina que você colocou. Isso. E aí ela vai gerar a expectativa de chegar o dia seguinte, da próxima hora e sucessivamente. O ideal não seria, em determinadas idades, cortar 100% o acesso a essas telas? Sim. Inclusive, né, para crianças menores de 2 anos, o indicado é que não tem acesso nenhum a telas. Porque ela não tem esse desenvolvimento formado e na verdade, ela não está entendendo o que está passando ali. Ela só está tendo uma descarga de estímulos. Sim. Né? Então, a criança nessa idade, antes dos 2 anos, ela deveria se interessar por tudo aquilo que está no mundo. Uma garrafinha de água se interessa, uma bola se interessa. Né? E mesmo após essa idade, Paulo, mesmo assim, tem os limites necessários. Então, uma criança de 2 a 5 anos de idade, por exemplo, é indicado no máximo 1 hora. Depois isso sobe para 2 horas e aí indica-se até 3 horas. Na minha visão, uma criança que ela não tem acesso à tela desde muito pequenininha, quando ela crescer, né, e se isso for muito bem estipulado, ela não vai ficar refém desta forma, desde que esse limite seja estabelecido e desde que seja monitorado e supervisionado para que saiba também o que essa criança está assistindo. Porque também não adianta nada eu colocar ali 1 hora, deixar a criança assistir 1 hora e ela ficar vendo o que ela quer. Né? Hoje a gente tem muitos mesmo, mas muitos youtubers e influencers que criam referências muito negativas nas crianças, mas muito negativas. Às vezes até livros, né? Esses dias eu passei numa livraria para comprar um livro para o meu filho, eu falei, gente do céu, mas se isso daqui for um livro, então o que que tá? Sabe, assim, ensinando a criança a fazer só trollagens, a fazer modos de se comportar ruim, mal educado. Então, assim, a gente tem que saber o conteúdo que está sendo assistido. Né? Perfeito. E assim, você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu estava dando uma olhada de que as crianças, a sua formação propriamente dita, inclusive de questão de caráter, de comportamento, isso se dá pelo menos até os 7 anos de idade. A partir dos 7 anos ela já tem praticamente tudo isso pronto. Ou seja, até os 7 anos de idade, esse controle mais rigoroso tem que ser efetivo por parte de pais responsáveis. A partir disso não liberou geral, mas entra aquilo que você disse, aí você fazia essa vigilância, essa fiscalização de conteúdo, e até porque
precisa se quebrar esse conceito de quando o pai é rigoroso, quando o pai estabelece essas metas, ele está beneficiando o filho, ao contrário de que muita gente diz que ela está reprimindo, porque às vezes conversa com outras pessoas, não, mas lá em casa assiste tal, e aí tem aquela ideia de repressão. E é o contrário disso, né? Exato, exato. Você disse bem, até os 7 anos de idade, o que acontece? A criança não tem a razão formada. O que significa isso? Ela não tem toda a inteligência dela voltada para discernir esses limites. Então, por exemplo, a criança não vai entender ainda o que é o certo e o errado. Isso vai acontecer a partir dos 7 anos. Né? Até ali ela está em formação. Sim. Entre os 7 e 8 anos de idade, ela está no período de identificação. Então, ela vai formar a identidade dela. Tudo que ela absorve, ela pega por imitação. Sim. Né? Então, você imagina, se a criança ela fica muito tempo na tela, ela está o tempo inteiro imitando aquelas pessoas que são seus principais influenciadores. Sim. E aí até mesmo os pais têm que ter esse cuidado, porque que exemplos são esses que estão chegando até essa criança que está formando a sua identidade, né, Paulo? Sim. Você falou agora há pouco da questão de influenciadores, e aí a gente vai caminhando para um processo mais à frente, que a gente vai chegar daqui a pouco na questão da adultização. Certo. Eu queria que você trouxesse para a gente, para os pais que nos acompanham, responsáveis, do quão perigoso é, exatamente, se não tem esse controle desse conteúdo que está sendo acessado por nossas crianças, porque nós somos influenciados muitas vezes por outras pessoas, queremos seguir, temos exemplos que a gente quer seguir, imagine crianças nessa fase. Porque é exatamente isso, porque essa comparação que se faz a criança começa a olhar no seu entorno. Mas aquele influenciador que eu acompanho tem lá já diversas viagens, foi para Disney, e tem isso, e tem aquilo, as melhores roupas, tem os melhores brinquedos, porque tem crianças, influenciadores infantis também. Isso é um mundo muito perigoso, sobretudo, quando a gente não tem esse acompanhamento de perto, né? Perfeito. É porque, assim, a internet proporciona muito isso, né? A comparação. Só que a gente não pode esquecer que aquilo ali é um retrato muito pequeno da realidade. Né? Não é a realidade em si, só que a criança não tem esse discernimento. Então ela vai olhar aquilo e vai achar que aquilo é a própria realidade. E né? a facilidade, como aquilo demonstra parecer que é fácil atingir aqueles objetivos, né? Porque aí é onde eu entro na outra fase. Porque aí o que acontece hoje? Hoje todo mundo indica, não, qualquer um pode ser um influenciador. Sim. Hoje você pode ser famoso através da internet, e alguns conseguem às vezes com coisas simples e banais. Aí aquela criança fala, não, então eu também posso. E ela começa, entre aspas, a produzir esses conteúdos. Exato. E aí pode vir a frustração. E lidar com essa frustração talvez seja um ponto complicado. Né? Exato. E a gente entra num ponto aí muito bom, muito bem colocado por você, que é o seguinte, essa criança, né, e às vezes até esse jovem, ele vai ficar muito refém da validação. Né, dos likes, então eu vou imitar aquele influencer porque ele ganhou dinheiro fácil, né, porque ele ficou famoso fácil, então eu vou ficar, é essa vida que eu quero ter, aí perde-se, né, a noção do que é o estudo, do que é o esforço, do que é de fato que se conquista as coisas, e essa criança, ela vai crescer sempre refém do que os outros acham dela. Sim. Qual que é o maior problema disso, Paulo? Não há um mundo interior construído. Né? Então hoje a gente vê, por que muitas vezes também a gente vê assim casos, né, que jovens, adolescentes, pré-adolescentes, por situações muito pequenas, às vezes até acaba tirando a própria vida, porque existe uma fragilidade emocional muito grande. Né? Então, assim, porque aquele mundo interior não foi formado. Sim, e aí entra aquilo que a gente está falando e que quando eu apresentei aqui, falei do tema do nosso programa, da adultização. Sim. Você falou agora há pouco que é algo que para mim é fundamental e que todo mundo que vai, de repente, para redes sociais busca essa validação, é esse like, é o número de seguidores, e às vezes, num certo momento, ela começa a colocar os seus conteúdos e isso não está funcionando, e aí vem as sugestões e aí comparações com outros perfis e entra a sua própria modificação. O que está funcionando? Aí eu falo da questão de criança, e pode ser menino e menino, né? Eu vejo que o like da minha coleguinha que está com menos roupa tem mais like que os outros. E eu começo, e eu estou falando isso no olhar da criança, a fazer a mesma coisa dentro dessa própria comparação e cópia, né? E aí já começa a ter esse comportamento de adulto para criança. E aí isso vai cada vez mais gerando interesse, obviamente, aí entra a parte criminosa, que a gente pode falar da pedofilia, que está muito inserida dentro desse contexto, e é isso tudo que faz com que essa criança, às vezes, entre num mundo, digamos assim, mais tenebroso, né? Isso, exato. E aí é um risco muito grande, né? Porque, assim,
intenção de curtidas, de likes, de validação a qualquer custo, vai fazendo com que a criança, que como nós já falamos aqui, que não tem ainda toda essa consciência formada, ela se deixa ser vendida por muito pouco. E o maior problema é quando os pais ainda incentivam isso, né, Paulo? Porque assim, aquilo que é muito escandalizado, a gente sabe que na internet rola solto e as pessoas acabam vendo mais, né? Fofocas, notícias, vulgarizações. Infelizmente, a nossa cultura está indo para muitas ideologias. Sim. E aí o que acontece? Se os pais incentivam isso, que deveriam ser os principais cuidadores e protetores da criança, ela perde a referência. Né? Ela perde o senso de proteção sobre ela perde o senso de família, ela perde, ela já não sabe, né? Que mundo é esse que ela está entrando. E é tão interessante isso que você coloca, e não precisa nem necessariamente ser conteúdos apelativos, né? Por exemplo, às vezes eu estou lá navegando nas redes sociais e eu me deparo com vídeos de pais mostrando habilidades das crianças, né? Hoje as crianças têm muitas habilidades, umas mais desenvolvidas que as outras, e essas habilidades são demonstradas. Esse conteúdo teoricamente inofensivo, não deixa de ser uma utilização dessa criança dentro das plataformas, né? Sim. A gente diz o seguinte, que o que puder fazer para evitar a exposição dessa criança, melhor. É claro que às vezes o pai ou a mãe não tem a intenção de ficar expondo dessa forma como a gente falou, né? De uma forma tão sexualizada, mas pensa que tem que ter um cuidado. Né? Tem que ter um cuidado, porque aquela criança está sendo exposta, né? Às vezes, será que eu estou querendo postar essa criança? É mais porque eu estou querendo, de fato, divulgar a habilidade dela ou estou querendo like para mim? Né? Eu estou querendo a validação para mim enquanto pais, né? Porque isso que gera daí uma distorção da imagem, né, que é colocada da criança diante de uma validação que é minha. Então, fica muito confuso tudo isso. Vânia, e aí, então, talvez o grande ponto de a gente, de repente, mudar essa questão mudar a conscientização dos pais, né? Porque são eles os responsáveis para que isso vá pro ar, independente de quem produz o conteúdo. Não importa se é a criança, porque se é a criança, mas ele não controlou, a responsabilidade é dele. Exato. Você acha que, então, a verdade, às vezes a gente vai tentar cuidar da criança, quando na verdade deveria ser cuidar dos pais responsáveis, né? Sim, sim. E hoje a gente vê muitos pais imaturos nesse sentido. Né, Paulo? Muitos pais imaturos que não assumem a própria responsabilidade dos filhos. Uma criança, ela não tem a devida consciência de navegar pelo mundo da internet dessa forma como a gente colocou agora. Então, os pais têm que ser esses mediadores, né? Porque já são adultos e precisam se colocar de modo firmes, né, de uma forma que são responsáveis por essa criança e assumindo a sua vocação de pai e de mãe. Inclusive, hoje a gente tem até dentro da psicologia, né, tem que ter até um cuidado em relação à psicologia positiva, que a gente diz, que ela é muito voltada só para o reforço, que não pode, né, corrigir de forma drástica o filho. Então, assim, tem que cuidar, porque nisso acaba havendo uma omissão. Né? Então, os pais não têm que ter medo de corrigir para o bem o filho. Exato. E até foi um ponto que eu falei antes contigo sobre essa questão dos limites, que às vezes os pais têm medo de fazer isso e ser subentendido de que sejam pais tóxicos e tudo mais, quando na verdade a gente vê que quando ele não faz isso, quando a criança ou o adolescente se depara com a frustração ou se depara com os nãos que ela vai receber de pessoas que não são próximas, ela não está pronta para lidar com essa situação, porque ela sempre foi incentivada de que tudo é possível, né? Exato, porque não recebeu os nãos necessários antes, né? E aí a gente vê o seguinte, muita insegurança dos pais em também estar colocando esses limites, né? Às vezes a falta de maturidade do pai, da mãe, da segurança nele próprio em colocar aquilo que é certo e errado, faz com que, por medo de perder o amor desse filho, ou por medo de meu filho vai ficar ressentido, e aí acaba sendo negligente. Então, aquilo que é o certo, aquilo que não deve ser colocado para a criança, tem que ter firmeza, não é não, sim é sim, apontando para o bem. É claro que, né, Paulo, existem formas de falar. Existem formas de você colocar essa firmeza. Né? Eu acho que existe uma correção amorosa e afetiva que pode ser firme, que faz com que a criança entenda. Não precisa ser na base
só do apanhar, da violência, da gritaria, porque isso também não corrige. Sim, exatamente. E quando a gente olha isso, Vânia, não sei se você concorda, a gente viveu, de repente, num curto espaço de tempo, uma evolução tecnológica gigantesca. Se a gente pegar de 10, 15 anos, o que se evoluiu e essa possibilidade da comunicação, do acesso fácil a todo esse tipo de conteúdo, pegou uma geração que talvez não estava pronta, ela não estava preparada para absorver tudo isso. A gente está trazendo aqui para tentar fazer com que a população tenha essa maturidade, mas foi muito pouco tempo para que isso se construísse. Você acredita que nós estamos passando exatamente por esse momento de transição, inclusive de maturidade, para encarar essas mudanças tecnológicas? Acredito e que assim, agora começa a abrir um alerta, né? Porque há muitas pessoas divulgando sobre as consequências do uso da tecnologia. Antes era o boom, né? Agora a gente está passando por uma outra fase, que é essa fase do cuidado sobre o uso demasiado da tecnologia. Então, há uma transição entre, tá bom, a tecnologia existe, ela é boa, mas até que ponto? Né? Até que ponto que ela é boa, até que ponto que a gente pode fazer um bom uso dela para não cair num vício, porque assim, né, Paulo, um vício abre outro vício. Então, às vezes o uso demasiado da tecnologia pode abrir um vício para uma bebida, pode abrir o vício para uma drogadição. Então, ali é um campo aberto para outras coisas acontecerem, né? Não tenho dúvidas. E aí, quando a gente olha para alguns outros parâmetros da nossa sociedade, talvez a gente possa enxergar exatamente disso que a gente está falando. Inclusive, dentro de um dos vídeos, a gente trouxe você no programa Espaço Aberto para falar daquela questão do vídeo do Felca lá. Mostraram lá dois garotos influenciadores, em que eles falavam abertamente que eles iam para a escola, na escola eles estavam perdendo tempo, porque na escola tudo que ensinava lá não servia para nada, que eles estavam ganhando muito mais sem precisar ir para lá, que a escola estava inclusive atrapalhando eles disso. Ou seja, quando a gente olha para os resultados hoje, quando a gente olha do estudo no Brasil, os déficits que se tem de aprendizado, tudo pode estar relacionado exatamente a esse conceito mal feito em relação à utilização das tecnologias e das telas, né? Exato. É tanto que há pouco tempo, né, foi retirado o celular das escolas. Ao meu ver, né, Vânia, eu acredito que é preciso, né, porque assim, o celular, ele é um instrumento que você tem que ter de uso pessoal ali, para você falar com o pai, com a mãe, não necessariamente você ter o celular dentro da escola, porque isso dispersa demais a atenção da criança, né? E o que vai acontecendo? A criança já está com uma dificuldade de sentar, de ouvir o conteúdo, o professor passar a transmitir todo esse ensinamento, e o uso do celular ali no meio, quer dizer, dispersa mais ainda. Então, eu vejo que, como você acabou de falar, se não tiver um monitoramento, um cuidado e voltar aos valores essenciais que foi perdido no meio desse boom todo, né, tecnológico, a gente vai ter uma sociedade que, apesar de estar tecnologicamente avançada, intelectualmente está emburrecida. Sim. Porque hoje os jovens estão lendo menos, né? E quando eu falo leitura, é uma leitura de fato que vai agregar no conhecimento, agregar no imaginário daquela criança. Não é só uma leitura rápida que vai falar... Que te entregue tudo. Que te entregue tudo, exato. Porque eu me recordo, porque a gente fazia isso através de livros, exatamente, você despertava a tua imaginação do o quanto aquilo podia te levar, de que forma aquilo poderia ser solucionado. Hoje não, hoje você faz lá uma pesquisa, te dá pronto, você não tem mais essa preocupação de pensar sobre aquilo. É alguém que pensou por você e te entrega essa informação. A gente falava disso tudo, e a gente falava dessa questão de mudança nossa, de mentalidade. Você já citou até como exemplo esse controle de celulares nas escolas. E aí me leva a crer que nós precisamos avançar no sentido de que tem até essa discussão de regulamentação, de regulação das redes, de plataformas e tudo mais. Em algum momento, alguma coisa precisa ser feita, né, Vânia? Não sei se você concorda com isso, até por conta... no meu caso, eu seria favorável de não ter ser proibido divulgar qualquer vídeo de criança, pelo menos até aí os 10, 15 anos, a gente pode ter depois questão de idade. Eu sou favorável a não se ter de maneira nenhuma. Não interessa se é um vídeo inocente ou não se ter a divulgação. Mas vai precisar um momento até para encontrar esse meio termo de que haja uma regulamentação, aí força conjunta. Leis feitas pelos governantes, as nossas autoridades, aí as famílias
com as suas regras sendo estabelecidas juntos com essas leis, tem de ser um esforço conjunto para a gente caminhar para o futuro melhor, né? Ótimo, isso mesmo. Acho que é exatamente isso, né? Falta essa lei, falta a regulamentação. Acredito que a coisa está muito solta, só que está tomando uma proporção que vem trazer justamente o que o vídeo do Felca trouxe, que está trazendo uma proporção desmedida, afetando de forma muito danosa, né, as nossas crianças, as famílias, e acho que precisa dessa regulamentação. Só que a gente também não pode esperar só o Estado. Sim. A gente não pode só esperar as leis governamentais. Então, as famílias, igual você falou, Vânia, então é um momento de olhar mais para os pais? Sim, as famílias têm que puxar a responsabilidade para si. Além de a gente esperar, sim, claro, toda a parte de regulamentação, mas assim, dentro da própria casa, os pais podem fazer muita coisa. Sim. Os pais podem orientar, podem estar mais próximos, podem ser responsáveis. Sim. Ô Vânia, mas assim, independente de questões de ideologias religiosas e tudo mais, a gente vive um momento muito complicado que está exatamente na desconstrução das famílias, né? E aí quando a gente passa por essa questão, talvez a gente vai se deparar, e aí lá naquele vídeo do Felca, das crianças que estavam lá com aquele influenciador, todas elas tinham autorização das famílias. Não tinha nenhuma criança sequestrada lá. Exato. Isso significa que essas famílias já estavam, de certa forma, já desestruturadas, né? Então a gente também precisa fazer esse olhar de volta para trazer, que você agora há pouco você falou, vamos voltar um pouquinho no passado, naquilo que é essencial, voltar à nossa essência. Isso vai precisar muito para a nossa família, para que a gente possa construir essa sociedade. Porque se a gente for pensar que a sociedade será construída por essas pessoas que já se desestruturaram, fica difícil de achar um futuro para o mundo, né? Exato. E aí eu entro até com a parte da psicologia, né? Porque assim, muitas famílias, eu vejo hoje no consultório, muitas famílias desestruturadas e disfuncionais acabam formando filhos também desta forma. Sim. E aí, hoje a gente tem um índice muito alto, né, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de suicídio. Então, a sociedade, ela está mais doente mesmo, né, Sim. Paulo? Está mais doente. E acho que essa falta da essência e dos valores tem refletido nisso. Sim. A gente está caminhando já para o final aqui do nosso bate-papo, mas eu não poderia tratar sobretudo do tema que é a adultização de crianças e adolescentes. E aí nós nos deparamos com quem já está dentro desse processo e você precisa fazer o caminho reverso, né? Ou seja, você precisa tirar essa criança desse momento, tirar esse adolescente. Esse é um trabalho até certo tempo demorado e doloroso, né? Porque você vai ter Sim. que trazer essa criança para uma nova realidade e que certamente não é fácil para que a família faça sozinha, vai precisar sempre de ajuda de um profissional. Né? Vai precisar. E pelo menos que busque, né? Porque o problema é ver toda essa situação acontecendo, como a gente falou na outra entrevista, né? Às vezes casos de violência sexual, às vezes casos de pedofilia, e ainda assim a família deixa o violentador próximo, ou não toma uma atitude mais drástica. Então, não, uma vez que soube ou se conscientizou disso, é preciso tomar atitudes para que ela criança não continue sendo vítima daquele processo. Sim, e nós como integrantes da sociedade, como pessoas que buscamos cada vez evoluir, ao se deparar com conteúdos que possam a gente identificar o que tem a suspeita, é preciso que nós façamos denúncias. Isso. O Felca fez a sua parte, né? Sim. Mas aquilo lá não basta, precisa que cada um de nós como brasileiros, como defensores das nossas crianças e adolescentes, precisamos também ter esse olhar atento e a partir do momento que identificar algo que esteja fora do normal, fazer essa denúncia. Né? Porque nós temos isso hoje, né? O Instagram mesmo, se você colocar lá como conteúdo indesejado, hoje a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas no Instagram mesmo existe muita pornografia. Né? Prostituição ali de imagens que parece que é algo natural, mas não é. Né? Então, assim, se a gente começar a ser mais rígido nesse sentido, podemos sim, acredito que resgatar esses valores, ter um olhar mais cuidadoso, retomar as nossas responsabilidades para criar uma sociedade mais saudável, Paulo. Muito bem. Vânia, de novo quero agradecer a tua disponibilidade de vir falar desse assunto tão importante e tão relevante, né? Eu queria que você deixasse a tua mensagem final para quem nos acompanha a respeito desse tema tão importante que nós abordamos no programa de hoje. Sim, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, acho que é um meio de comunicação que atinge muitas pessoas, né? E que faz com que cada um se conscientize. Então, a você que escutou, a você que esteve presente no nosso bate-papo, reveja também, dentro da sua realidade, o que você pode fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, para resgatar esses valores, para cuidar daqueles que são seus e para assumir, de fato, a sua responsabilidade para tornar uma sociedade melhor.
Muito bem, obrigado por estar aqui, parabéns pelo Dia do Psicólogo, tá? Que seja sempre bem-vindo aqui à Grande FM. Eu que agradeço, foi Muito um prazer. Bem. Você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, divulgue a nossa programação. Estava com a gente no YouTube, importante, claro, aí o seu like, ativar o sininho de notificações e se inscrever no nosso canal. Nossa Saúde e Bem-Estar está ficando por aqui, na próxima semana estaremos de volta.